Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal do Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação, onde todos vocês são bem-vindos a essa aula em que a gente fala sempre dos conteúdos relacionados à educação física, à qualidade de vida e bem-estar. E aí, dentro dessa perspectiva do bem-estar e qualidade de vida que a gente veio trabalhando nesses últimos dias, a gente falou de yoga, a gente falou de pilates e hoje a gente vai falar de uma outra prática também bastante legal e relaxante em relação às práticas aí de qualidade de vida. E que prática você vai falar hoje, professor? Então, nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Tai Chi Chuan. Isso mesmo, o nome é bem difícil, né? Mas o Tai Chi Chuan, ele lembra muito essa questão do Tai Chi. E ele vem de uma perspectiva de uma arte marcial chinesa, certo? É uma arte também milenar. E essa prática do Tai Chi Chuan, ela está também um pouco relacionada com a ginástica de conscientização corporal, porque ela traz movimentos leves em que a gente vai estar trabalhando com essa questão de reestruturação do nosso corpo. E aí, na nossa aula de hoje, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Tai Chi Chuan, nós vamos saber um pouquinho dos tipos de Tai Chi Chuan, certo? E nós vamos ver 3 exercícios que são aí bastante legais, que dá pra gente fazer na nossa casa, só pra gente vivenciar aí um pouco dessa prática, ok? Então, sejam mais uma vez bem-vindos e vamos iniciar nossa aula de hoje. E aí, o que seria o Tai Chi Chuan, certo? O Tai Chi significa o supremo. Isso significa melhorar e progredir em direção ao ilimitado. Significa a existência imensa e o grande eterno. Todas as várias direções em que a influência do Tai Chi Chuan foi sentida foram guiadas pela teoria dos opostos, Yin e Yang, o negativo e o positivo. Algumas vezes são chamados de princípio original. Também acreditava-se que as várias influências do Tai Chi apontavam em uma direção só, em direção ao Supremo. E aí, quando a gente pensa essa questão do Tai Chi, é uma questão da gente saber equilibrar as nossas energias, tanto positivas como negativas, como foi falado, o Yin e o Yang. E aí, essa questão do Tai Chi Chuan, de alcançar o Supremo, é essa questão do equilíbrio, certo? E aí, o Tai Chi Chuan, ele foi criado, né, na origem do Tai Chi em mais ou menos 1.200 anos depois de Cristo. O monge taoísta Sheng Sanfen fundou um templo na montanha Wandang para a prática do taoísmo, visando o supremo desenvolvimento da vida humana. Então vejam, essa prática foi criada dentro de uma doutrina conhecida como taoísmo, certo? Mas para que dentro dessa prática se desenvolvesse exercícios que buscassem compreender essa questão do desenvolvimento humano, essa questão de alcançar o equilíbrio com as forças da natureza. E aí, Mestre Sheng enfatizou a harmonia do Yin e Yang com o meio de melhorar o desenvolvimento da mente e da habilidade física, da meditação natural, bem como movimentos naturais do corpo, propulsados por uma energia interna que deveria ser desenvolvida a um certo nível de aquisição. Então vejam, é uma prática que a gente já pega como alguma das características o desenvolvimento da mente, mas é o desenvolvimento também da habilidade física e da meditação natural. Vejam, eu coloquei aqui na imagenzinha para vocês verem que é uma prática em que a gente trabalha muito com a questão da leveza do nosso corpo, certo? Então, dentro dessa possibilidade, a gente vai trabalhar com a respiração, com a questão da meditação. É uma prática também que vai estar relacionada com música, a gente pode colocar música ambiente, certo? Para que a gente consiga entrar em sintonia com a vivência. Características do Tai Chi Chuan. O Tai Chi Chuan é uma arte marcial interna de origem chinesa. Seu estilo é suave e favorece ao relaxamento muscular.
Então, diferente das outras práticas que a gente já veio falando, que a gente fala que tem que ter a contração muscular, essa aqui a gente vai buscar o relaxamento dos nossos músculos. Ao contrário das outras artes marciais, que vão ter como um objetivo principal a agilidade e a maior tensão entre os músculos. O Tai Chi Chuan pode ser considerado uma meditação em movimento. Vejam, quando a gente falou da prática da yoga, a gente falou da questão da meditação, mas aí a gente falou da meditação de forma estática. O Tai Chi Chuan, ele traz essa relação diferenciada. Tem a meditação? Tem, mas é uma meditação em movimento, certo? Como vocês podem observar, sempre que eu estou colocando as imagens aí bem ilustrativas para vocês verem que existe uma movimentação. É quase uma dança, certo? Mas aí são movimentos de uma arte marcial. Aí a gente entra na perspectiva dos benefícios que são advindos do Tai Chi Chuan. Quais seriam esses benefícios? Primeiro, benefícios para a saúde. Já que a gente está falando do termo qualidade de vida e bem-estar, então a gente tem que levar em consideração a saúde. Então, alonga os tendões, relaxa os nossos músculos, estabiliza a pressão arterial, melhora o ritmo cardíaco, regula as taxas hormonais, diminui as dores, tranquiliza o nosso sono, desenvolve a coordenação motora e desenvolve a percepção do nosso corpo. Então vejam, de forma conjunta, certo? A gente está trabalhando principalmente com as questões do nosso fisiológico, questões relacionadas ao movimento humano, mas ela está trabalhando as questões internas, certo? Principalmente para esse ponto aí, do sono, do controle de pressão arterial. Então são atividades que vão possibilitar realmente um equilíbrio do funcionamento do nosso corpo. E temos também benefícios para a mente. Então não é só benefícios corporais, mas benefícios também para a mente. Então, estimula a memória, a concentração e a atenção. Então vê só, é muito importante isso para a gente. Estimular a memória, a nossa concentração em qualquer atividade que a gente realize e melhorar principalmente a atenção. Desenvolve a tranquilidade mental, então é uma prática que a gente vai esvaziar todos aqueles pensamentos negativos, tudo aquilo que tiver de ruim a gente vai começar a esvaziar com a realização dessa prática. Tem uma ampliação da percepção dos nossos sentidos, propicia um autoconhecimento e vai diminuir principalmente o quê? O estresse, a ansiedade e a depressão. Então vejam o quão rica essa prática é e que todo mundo realmente deveria realizar pelo menos 2 a 3 vezes na semana, certo? E aí, observando essas características, observando a função do Tai Chi Chuan, como ele foi criado, o que é o Tai Chi Chuan, nós vamos partir agora para a questão relacionada aos tipos de Tai Chi Chuan. Nós temos o estilo Shen, o estilo Yang, temos 2 estilos Wu, mas aí a gente vai ver que são mestres diferentes na sua criação, e temos o estilo San. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles e a sua característica principal. Começando pelo estilo Shen. Então, o nome de local original do nascimento desse tipo de Tai Chi Chuan foi na vila Shenjiangou, no condado de Wen, província de Wuhan. O criador foi o mestre Shen Wanting, e as características principais desse estilo de Tai Chi Chuan alterna movimentos lentos e rápidos, inclui saltos e explosões nos movimentos, pisadas vigorosas, e a velha forma foi desenvolvida a partir da 17ª geração da família Shen. Então vejam, é um movimento aí que surge dentro de uma região, tem movimentos específicos, tá certo? Mas aí pertence também a significados para algumas famílias, certo? Como foi falado aí para a geração da família Shen. O estilo Yang.
Nome do local original do nascimento, cidade, Guanfuzen, na área de Guampinfum. Condado de Yongnan, província de Hebei, mais ou menos 200 anos atrás. O criador foi o mestre Yang Lu Shen, que aprendeu com o mestre Shen na 14ª geração da família Shen. Características especiais desse estilo: movimentos suaves, lentos, velocidade homogênea, sem alteração de alturas, movimentos longos e grandes. Como a gente pode observar, os movimentos que vão ser realizados aqui, vocês podem ver que tem uma amplitude maior do movimento, certo? Não tem aquele impacto maior como na atividade passada, tá certo? Então é importante que vocês sempre vejam a ilustração que está sendo colocada para vocês, para ficar bem assim evidenciado o que seria essa prática. Então, o estilo Wu Hao, nome do local original de nascimento, na cidade de Guangfu, condado de Yongnan, província de Hebei. Foi criado pelo mestre Hu Yuxiang, que aprendeu com os outros mestres Yang Lushan, Yang Banhou e Shen Qinping. Características dos movimentos que são realizados nesse estilo. Ele vai ser com movimentos lentos, suave, com posturas pequenas e altas, e sua forma é menor. Então a gente vai pensar nisso, que as posturas não são posturas como na que a gente viu anterior, certo? Então as posturas são menores, a gente vai estar sempre no plano alto, que é o plano em que a gente está em pé, certo? E a sua formação vai ser sempre menor de alguns movimentos. O estilo Wu, nome do local original do nascimento, desconhecido. O criador, mestre Wu Jianquan, que aprendeu com seu pai, Yu Quanyu, que aprendeu com Yang Banyu. Características especiais. Eles inclinam o corpo para o lado, mas quando inclinam, pensam em estar eretos. Então, eles têm essa questão de realização de inclinação do corpo, mas o pensamento é como se eles estivessem eretos, tá certo? Então, é uma especificidade aí desse tipo, ok? E a gente parte para o estilo Sun. Também, o local original dele é um local desconhecido, certo? Quem foi o criador desse método? Mestre Sun Lutang, que aprendeu com o mestre Ao Yejian. Seus movimentos, como características especiais, combinam 3 estilos de artes marciais: o estilo Hu Tai Chi Chuan, I Xing e Ba Gua. Então, para que a gente entenda, certo? Que aí cada estilo vai trazer uma característica, cada estilo vai trazer movimentos específicos, mas a essência do Tai Chi Chuan vai ser a mesma. Trazer essa questão da leveza dentro dos movimentos, trazer essa questão do equilíbrio dentro da realização dos movimentos e trabalhar também a respiração, ok? E aí eu trouxe algumas possibilidades de exercício que a gente pode realizar aí na nossa casa. Lembrar que toda vez que for realizar os movimentos do Tai Chi Chuan, a gente não realiza com as pernas fechadas, a gente realiza sempre com a perna aberta, tá certo? E aí, o primeiro exercício que eu trouxe para vocês é o punho de luta, tá certo? Eu trouxe ele de forma frontal e de forma lateral, para vocês observarem como é que são realizados os movimentos. E aí, como é que são esses movimentos? Então, você está com a perna aberta, você coloca as mãos com os punhos fechados ao lado da cintura, tá certo? E aqui, ó, frente, e o braço volta para o seu lugar de origem. Novamente, aqui, ó, e volta para o lugar de origem. E sempre usando a questão da leveza na realização dos movimentos.
tá certo? Então, mais uma vez, para vocês observarem aí a imagem de como se realiza o punho de luta. É um dos exercícios básicos aí do Tai Chi Chuan. O terceiro exercício é massagear ou esfregar. E aí esse exercício é da seguinte forma. Com as pernas abertas, tá certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai deixar as duas mãos, certo? Posicionadas para baixo, as duas mãos retas. E aí a gente vai pegar e fazer da seguinte forma. Enquanto uma mão fica do lado, a outra vem, ó, como se estivesse massageando. E volta. A outra segue o mesmo percurso. E aí a gente volta novamente. Então, nos 3 passos, como vocês podem observar, inicial com as duas mãos, depois vai com a primeira para um lado, depois volta com a outra. E aí você vai fazendo quantas vezes for necessário e trabalhando também essa questão da respiração durante a execução do exercício, ok? E temos o arremessar o punho, que é o terceiro exercício. E como é que vai ser esse? No outro a gente estava com as mãos abertas, certo? Para baixo. Nesse, o que é que a gente vai fazer? Pegando pela primeira imagem, a gente vai deixar as duas mãos dessa forma, com os punhos fechados. Na segunda imagem, a gente já vai fazer esse movimento aqui, ó. E colocar as mãos, os 2 punhos de frente para o rosto. Certo? Na terceira imagem, quando ele estiver aqui, a gente vai fazer isso para frente e voltar de novo para o ponto original. Então, fazendo mais uma vez, ó. As mãos estão aqui, a gente vai fazer esse movimento colocando os punhos para frente do rosto e depois a gente vai voltar colocando ele de volta. E esse exercício a gente vai estar trabalhando com os braços. A gente, cada movimento que for sendo realizado, nós vamos utilizando a nossa respiração, tá certo? Para que a gente vá buscando esse equilíbrio constante, ok? E aí a gente chega no nosso momento do desafio da semana. E aí, como eu propus 3 movimentos diferentes aí para a gente vivenciar o Tai Chi Chuan, o desafio da semana vai ser baseado nesses 3 movimentos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão trabalhar a respiração de vocês usando um desses movimentos, tá certo? E aí vocês vão fazer sempre na contagem até 10, ok? De preferência que façam os 3 movimentos. E aí, dentro dessa perspectiva, trabalhar a respiração. Então, o desafio da semana para vocês vai ser esse. Espero que vocês todos participem. Como reflexão da semana, eu coloco para vocês. Pare de esperar as coisas acontecerem. Vá lá e faça com que elas aconteçam. Se a gente ficar parado no canto, esperando que as coisas aconteçam, nunca vai acontecer. Então é importante que a gente tenha a iniciativa, a força de vontade e a gente vá lá e realize e faça realmente aquilo acontecer. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula dessa semana, que tenham aprendido aí uma nova cultura, tá certo? A gente se encontra na próxima aula. Participem do desafio da semana. Um abraço forte para vocês, um beijo e até a próxima.